Oiê! Conforme prometido, tá aqui o vídeo. E esse vídeo é desafio de leitura, 10 livros em 10 meses. E eu quero contar um pouquinho como eu me inspirei, como é que vai funcionar, se vai ser igual assim a resenha, né? Por que desses livros? Fica aqui atenta comigo para que você entenda tudo isso. Qual é o meu propósito? Acho que a gente precisa começar com a inspiração. A inspiração que eu tive, vários canais de literatura e de leitura aqui no YouTube fazem esse tipo de desafio. 10, né, 12 livros em 12 meses e mais um monte de coisa. Por que eu quis fazer, né? Eu tenho um canal que eu sigo aqui que é da Tatiana e eu não lembro qual é o sobrenome dela. É Tatiana e é F alguma coisa. E no final do ano eu tava assistindo vários vídeos no YouTube e essa foi a minha inspiração, né? O canal dela, ela faz 12 livros em 12 meses. Normalmente ela solta em dezembro, no começo de dezembro, quais serão as leituras referentes ao mês, ao ano que vai passar. Então, eu escolhi fazer 10 livros em 10 meses justamente porque eu tô começando agora o negócio. Não gravei antes e eu quero que vocês tenham um tempinho aí para ler. Quem não é muito fluente em leitura, né? Eu escolhi alguns livros que tem audiobook. É só você procurar aqui no Google e escrever o nome do livro que você vai conseguir encontrar em audiobook. Porque eu quero familiarizar vocês com leitura, que vocês leiam um pouco mais, né? Porque que isso eu tenho certeza que vai ajudar na educação dos filhos. Bom, eu gosto muito de ler, então até por isso que eu sigo canais de leitura, né, de literatura. Então, eu falei, por que não trazer algo que é uma habilidade minha aqui pra dividir com vocês e criar esse hábito. Não vai ser fácil pra vocês e pra mim também não. Então, pra isso eu fiz uma curadoria dos livros que a gente vai ler e também me organizei para que eu consiga ler dentro do prazo e faça as resenhas para vocês. As resenhas vão sair sempre no meio do mês. Então a nossa primeira leitura, ela vai ser a resenha vai ser dia 15, acho que é dia 15 de fevereiro, mas é sempre no meio do mês, né? Entre o dia 15 e o dia 20 vai sair o vídeo com a resenha, tá bom? Qual é a intenção? É uma resenha do livro? Tipo um resumo? Não, não é. O que eu vou fazer? Como eu tenho a minha plataforma de assinatura, que é o Enquanto Ainda é Tempo. E essa plataforma de assinatura é uma assinatura mensal. E lá tem vários cursos lá dentro para pais, né? Para você entender sobre o desenvolvimento do seu filho, sobre educação do caráter, como fazer um plano educativo para fomentar, né, as virtudes no seu filho e em você também. E quem tiver interesse nessa assinatura, é R$19,90 por mês, super acessível. Eu quis fazer algo muito, muito, né, com valor bem acessível para você não ficar culpada que tá ali e não tá conseguindo acompanhar todo o conteúdo que tem. Acho que a gente já tá com mais de 140 aulas. E aí, lá eu tenho um clube do livro. Então, normalmente, o que eu faço no clube do livro? Eu vou lendo capítulo a capítulo, não vou lendo assim. Eu trago as minhas impressões e o meu parecer naquele capítulo do livro inteiro, para ir fazendo as conexões, inclusive com um conteúdo de educação, né? E é mais ou menos essa ideia que eu quero trazer. Tanto que eu já tô lendo e tô fazendo os apontamentos do que eu fui... que foi me chamando a atenção para colocar aqui para vocês na hora da leitura, tá bom? Então não vai ser mais uma resenha, não é isso. Eu quero trazer o livro e trazer para aplicabilidade, o que ele vai ajudar na construção, né, da sua personalidade e na personalidade do seu filho. Eu tenho um intuito que você, né, forme o seu imaginário e já faça uma espécie de curadoria para ler, né, dessas leituras, para você também passar para o seu filho quando lá ele já estiver lendo de acordo com a idade, né? Cada livro tem uma idade aí que é interessante de mostrar. Então,
você já faz essa espécie de curadoria na hora que você for colocar o seu filho para ler, e aí você também consegue aproveitar melhor essa leitura, tá bom? Foram 2 categorias de tipos de livros, se é assim que eu posso dizer, que eu utilizei. Uma é a literatura, né? Então, alguns clássicos que tem aí na literatura, um pouco mais infantil, justamente porque como eu queria que vocês fizessem uma curadoria para o filho de vocês lerem, eu não lancei um Crime e Castigo, porque é um livro que quem vai ler é um adulto, não vai ser uma criança, né, do Dostoiévski. Então eu escolhi livros que são do universo, né, infanto-juvenil, clássicos, que já estão aí há algum tempo se provando que são bons, mas que a gente pode extrair alguma coisa deles, mas que sejam para crianças, entendeu? Que sejam para os seus filhos lerem em algum momento aí dessa infância deles. E o outro critério que eu utilizei para a escolha desses livros é a educação, livros mais técnicos de educação dos filhos, né? E a sua própria educação, tá bom? Para que vocês consigam também ter um respaldo teórico de algumas coisas que vocês já de repente imaginam, que vocês desejam fazer. Então, foram esses 2 critérios de escolhas que eu utilizei para fazer esses livros, tá bom? Também escolhi audiobook. Os livros que são relacionados à literatura tem audiobook no YouTube, então é só você procurar, digita o nome do livro, e aí eu acredito que vai ter aí o audiobook, porque são livros um pouco mais antigos, e eu sei que isso vai acabar ajudando bastante vocês. Quero formar o imaginário de vocês, para vocês conseguirem, né, vocês saberem como é que se forma o imaginário, para vocês conseguirem fazer isso com os próprios filhos, tá? Por que é importante alimentar bem esse imaginário, deixar ele bem recheado e gordinho? Porque o nosso quanto mais a gente lê, mais memória a gente tem, porque mais a gente conhece, então mais a gente vai aumentando o nosso arsenal de memória, certo? Então, quanto mais coisa eu vejo, quanto mais coisa eu leio, quanto mais histórias humanas eu conheço, mais eu vou armazenando na minha memória coisas e mais ferramentas o meu imaginário tem para trabalhar. Então, por que um bebezinho tem tanta dificuldade de resolução de problema? Porque a memória dele é muito restrita, muito curta, muito pouca. A HD dele é bem baixinha. A quantidade, né, que tem de espaço livre tem bastante, mas não tem muito conteúdo dentro dessa HD. Então, ele tem pouco material para consultar. E esse pouco material que ele tem faz ele resolver poucos problemas, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai conseguindo resolver mais problemas, porque essa HD vai sendo alimentada com mais coisas. Por que a gente tem que formar bem esse imaginário? Porque não adianta nada eu ter informações, né, um monte, então minha HD tá cheia, porém de informações que não são úteis para nada. Por quê? Por isso que a gente fala, inclusive, do acesso a telas, só para vocês entenderem. Toda vez que a criança está acessando as telas com vídeos e com desenhos e tudo mais, você vai tacando informação dentro dessa HD, né? Só que se você não fez uma curadoria do que ele tá assistindo, filtrando, selecionando, inclusive até do que ele tá lendo, se você tem filhos aí mais velhos, não vai servir de nada. Tá? Só para vocês entenderem. Eu tenho uma paciente que ela tem 15 anos, ela é uma super leitora, mas leitora de coisas que não são boas, né? Ao invés dela estar se nutrindo com algo mais consistente, que tem nutrientes bons, que vão alimentar e deixar ela forte, ela estava se nutrindo de algodão doce, que é gostosinho, porém não tem nutriente nenhum, ou quase zero, e não dá para manter uma dieta a longo prazo só com algodão doce, tá bom? Então, esses são os motivos que eu selecionei, né, para ajudá-las aqui a formar o imaginário.
Eu vou pegar aqui quais são os livros que a gente vai utilizar desse ano, tá bem? É claro que você não é obrigada a ler, né, dessa forma, mas é uma sugestão. Então, eu intercalei um livro de literatura geral com um livro de conhecimento teórico e técnico, pra gente ir também dando respiro, tá bom? Tentei selecionar livros que não tenham uma quantidade de páginas tão grandes para que vocês consigam dividir. E aí, se você achar interessante e quiser que eu faça um vídeo falando como é que você pode organizar um planner de leitura, o que pode te ajudar a se organizar para leitura, é só você colocar aqui abaixo nos comentários. Outra coisa, se você não me segue aqui ainda no canal, segue, é só você se inscrever aqui no vermelhinho. Outra coisa também, curte. Se você veio até aqui esse vídeo, curte e comenta aqui, Amanda, eu tô aqui, ó, agora, vendo você. E dá aquela joinha, por quê? Porque ajuda mais mães que estão interessadas nesse tipo de conteúdo. O YouTube é um canal onde a gente aprende bastante. E a minha intenção é que os vídeos aqui sejam bem instrutivos e para que ajudá-las na educação dos filhos, certo? Então vamos lá. O primeiro livro, cadê? Aqui. Eu já tava vendo ele. Eu já estou, né, na verdade. Ai, caiu tudo aqui. Lendo ele. Então, o primeiro livro que vai ser para fevereiro é aqui, ó. O Hobbit, do Tolkien. Esse livro, né, é um livro bom para crianças que estão mais ou menos nos 9 anos para cima, tá? É um livro que é interessante de dar para criança ler. Mas eu quero primeiro que você faça essa curadoria para você ler antes e ver o que seu filho tá entendendo. Vamos lá. O segundo livro, lembra que eu falei que é um livro de literatura e outro livro teórico, que é a arte de ensinar a amar, tá? Aqui é um livro que há muito tempo eu já comprei ele, faz bastante tempo, faz mais ou menos uns 2 anos que eu comprei ele. Eu li o primeiro capítulo, mas não continuei a lê-lo. E é de uma série, tem na editora Quadrante, eu acho que vocês até conseguem achar na Amazon. E ele fala, né, como aprender a se relacionar com os outros para você conseguir amar, né, o outro. E aí ele vai explicando tudo, né, sobre como começa, né, por que a gente tem que saber, né, amar, considerar a pessoa como uma totalidade, não só como um corpo, para você não ter essa pessoa de uma forma utilitarista, ver o outro como uma utilidade só apenas, então se ele não é útil, você descarta. Eu tava até hoje em sessão falando com uma paciente sobre isso, né, o quanto que a gente tem esse movimento de utilitarismo. Então se é útil, tá ok, se não é útil, a gente descarta. Aí vai falar sobre um pouco sobre a sexualidade masculina e feminina, então ensinar a amar do 0 aos 12 anos, e aí vai separando, né? Fala sobre a sexualidade e a afetividade nos adolescentes. E é isso. É muito, 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 muito importante e interessante que vocês já se preparem, porque eu sei que a maioria aqui, os filhos estão, ou são bebezinhos, né? Ou estão entre 7 e 8 anos aí, e é bem, bem bom a gente já se preparar para o que há de vir. O terceiro livro é o Alice no País das Maravilhas. Gente, eu comprei aqui, ó, na Ciranda Cultural. Esse livro eu comprei naquele Família Cristã, um negócio assim. Paguei assim, tipo, R$9.
né? Vou ver o audiobook que tem aí na internet, vou acompanhando para também facilitar a leitura, porque como esse daqui não tem audiobook, então eu vou ter que ler ele, assim, ler que eu digo parar, ler e tal. E os que tem audiobook, eu vou acompanhando e a leitura vai saindo mais fluida. Então, esses cálculos a gente também faz, tá? Em maio, a gente vai ler um que é pra gente, lembra? A gente vai intercalando, que é o privilégio de ser mulher. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre o nosso papel, né? A nossa participação na cocriação divina, esse papel de ajudadora, né, que nós temos de ser aquela com quem os nossos maridos e os nossos filhos podem contar, né? Estar no lugar de quem ajuda, que é esse, acaba sendo assim um papel importantíssimo da mulher. O outro livro aqui que eu tô super curiosa para ler é A Viagem no Centro da Terra. Esse eu também comprei lá naquele site que eu falei para vocês, Família Cristã, que tem uns livros com uns preços ótimos. Eu não sei, eu acho que ele não é uma adaptação, não sei se é, mas vocês podem usar esse daqui mesmo. Ele é inglês, português. Eu comprei porque eu tenho a pretensão de voltar ao inglês e conseguir desenvolver isso melhor. Por que não comprar um, tá? Esse daqui é o nosso 6º livro, que é Gastando Tempo com os Filhos. Esse livro eu não li, tá? Olha aqui, 4 livros, 5 eu não li. 6, não, nossa, não li bastante. 7 livros que eu não li. Gastando Tempo com os Filhos, eu também já tenho esse livro já há algum tempinho, já meio que comecei a ensaiar ele, ler e não continuei, né? Aqui, ó, um dos problemas que mais afligem os pais é o tempo que devem gastar na convivência com os filhos. Nessas páginas, a autora, que é médica e pedagoga, mostra-nos com inúmeros conselhos práticos e simples como dispor desse tempo, como aproveitá-lo bem, que prioridades propor-se para formar homens e mulheres integrais, capazes de olhar de frente para a vida e dizer: obrigado, pai e mãe, pelo dom imenso de viver. Obrigado, pai e mãe, porque vocês existem. Então, a gente tem esse aqui. O de agosto é o Pequeno Príncipe. Também comprei nessa ciranda cultural. Esse daqui, gente, sabe onde eu achei? No Armarinhos Fernando. Eu paguei R$6. O nosso livro de setembro, esse eu já li, né? Que é o Educar o Caráter. Assim, foi um dos primeiros livros que eu li sobre educação da vontade, virtudes. Assim, pra mim esse livro, ele tinha que ser todo grifado, porque ele é todo importante. Então ele vai falar o que acontece, ele vai fazer uma descrição histórica do que aconteceu, por que a gente tá com tanta dificuldade de educar os filhos, os princípios, os valores. Assim, isso daqui pra mim é livro de cabeceira, que você tem que ler, reler e reler. O 9º livro é esse daqui, o Anne de Green Gables. Gente, eu comprei ele assim, mas tem várias edições aqui. Eu vi essa edição da Nova Fronteira, editora, faz um tempo já. Acho que eu tenho esse livro há uns 2, 3 anos mais ou menos. E eu achei ele maravilhoso. Quando eu vi, fui correndo comprar, demorei pra ler. E aí fui ler, me encantei. Assim, eu tô no 5º livro da coleção, né? É um livro, eu acho que é gostoso de ler. Tem um vocabulário mais robusto, que é interessante. E tem uma história, né, de conformidade que é muito bonito. Às vezes a gente acha que a palavra conformidade é uma palavra ruim, né? Mas não, é uma história de conformidade, né, com a vontade de Deus e uma alegria pela vida que eu acho que esse livro traz. Então, leiam. E o nosso último livro é A Construção
da amizade do professor João Malheiro. Vocês sabem aqui, né? Quem não me segue no Instagram, siga lá. O professor João Malheiro é um grande tutor. Eu né, gosto muito da pessoa dele, inclusive dele como profissional. E aí, um guia prático, porque tem muita mãe que tem... A gente tem dificuldade de fazer amizade e às vezes a gente tem dificuldade de ensinar nossos filhos a serem amigos, né, dos outros. Então, eu escolhi esse. Então, são esses os 10 livros que a gente vai ler durante este ano. É um desafio aí, né, desafiador mesmo, mas a gente tem que lutar pela excelência. E lutar pela excelência é sair dessa zona de conforto nossa. Eu nunca tenho tempo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Vamos com calma, vamos lendo. Tem alguns que são menorzinhos, que são mais fáceis, e aí dá mais tempo pra gente. E assim a gente vai tocando essas leituras, né? Vou tentar cumprir os prazos certinhos, me cobrem aqui. Eu tô vendo aqui o tempo que a gente já estamos aqui quase com 22 minutos de vídeo. E aqui, recomendações, né? Tem palavras que vocês a gente não conhece. Não tentem adivinhar. Anotem, né? Eu uso também essas fichinhas pra me ajudar. Fofas, né, gente? Eu fiz questão de comprar tudo lindo. Anotem a palavra que vocês não conhecem e busquem no dicionário na mesma hora, se for o caso. Já estejam com o dicionário ao lado ou no próprio celular, que vocês podem buscar. Um dicionário que eu gosto bastante é o Aulete. Eu tenho ele tanto físico, se vocês forem ver ele ali, quanto na internet. É gratuito. É lógico que o físico não é gratuito, mas ele é um bom dicionário para vocês consultarem. Não tentem adivinhar. É lógico que tem palavras que às vezes a gente não sabe direito o significado, mas o contexto ajuda a gente a entender mais ou menos o que o autor quer dizer. Mas não vamos ficar na adivinhação. Não entendeu? Anota e procura depois. Você pode que nem, vou ler 10 minutos hoje. Hoje o que eu tenho tempo é 10 minutos. Aí você encontrou 4 palavras que você não conhece. Leia, né, esses 10 minutos, anotem as palavras e depois procura ela. Você também lembra, a intenção é formar memória, aumentar vocabulário, um monte de coisa aqui. Então, vai ser assim, inclusive, porque se a gente tá fazendo curadoria para os nossos filhos, ele vai também ter dúvida e você vai ensiná-lo a procurar no dicionário, vai ajudar ele com as palavras que ele não entende, os sentidos, tá bem? Bom, eu espero muito que vocês gostem desse desafio, desse projeto aqui no canal. Eu tô muito animada. É um desafio tanto, é um compromisso muito grande com vocês, porque é um compromisso de 1 ano aqui com vocês na leitura. Já fiz a minha programação, né, do bimestre, de como eu vou destrinchar essas leituras aqui, desses 2 livros que eu tenho que ler nesse bimestre. E aí, se vocês quiserem, foi o que eu falei, fala aqui pra mim, comenta aqui embaixo. Não, Amanda, faz um vídeo aí de como que a gente pode fazer ideias de como a gente pode organizar nossas leituras, que aí eu gravo aqui, tá bem? Um beijo muito grande, muito obrigada por você ter ficado até aqui e assistiu. Encaminhe esse vídeo para pessoas, né, para suas amigas, coloca lá no grupo de mães da escola, que você acha que elas vão gostar, que elas precisam desse auxílio aí para conseguir fazer boas leituras e ajudar as crianças também a tirar um pouquinho elas da frente do computador. Isso daqui é a leitura que a gente pode fazer também em voz alta para eles, tá bem? A gente vai se falando, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.